Como você já deve saber, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi denunciado ao grupo Me Too Brasil por supostos episódios de assédio sexual contra mulheres. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, teria sido uma das vítimas, mas até o momento a própria Aniele não falou publicamente sobre o assunto. Silvio Almeida gravou um vídeo em que garante inocência e informou que acionará os órgãos do governo para investigar as denúncias. Eu quero dizer que toda e qualquer denúncia, ela deve ser investigada. Investigada com todo o rigor da lei, mas para tanto é necessário, é preciso que os fatos sejam expostos. Para que eles possam ser apurados, é preciso saber o que de fato aconteceu. E não apenas base em mentiras, denúncias anônimas, coisas que não se pode comprovar. Por isso eu estou encaminhando ofícios para a Controladoria-Geral da União, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e para a Procuradoria-Geral da República para que haja uma investigação dos fatos, uma apuração séria dos fatos, cuidadosa. O presidente Lula, por sua vez, disse que quem pratica assédio não vai ficar no governo. Pedi ao ministro advogado-geral da União e ao Vinícius, controlador-geral da União, pedi ao ministro da Justiça que conversasse com as pessoas até eu chegar hoje às 2h30. O que eu posso antecipar para você, Dimitri, é o seguinte: alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. A novidade agora é um vídeo divulgado pela professora Isabel Rodrigues. Ela é candidata a vereadora pelo PSB em Santo André, no interior paulista. No vídeo que publicou em suas redes sociais, Isabel Rodrigues afirma que o hoje ministro teria colocado a mão em suas partes íntimas durante um almoço em 2019. Confira. Estou aqui para somar a voz dessas mulheres, porque eu acredito que não foram somente 14. Eu acredito que foram muitas. E eu estou aqui para somar a voz das mulheres, para aumentar o coro de que nós somos donas dos nossos corpos e que ninguém tem o direito de invadir os nossos corpos sem a nossa permissão. Conheci o Silvio de Almeida na ocasião da escola de governo. Ele era membro do conselho pedagógico. Nós chegamos a tomar alguns cafés fora da escola de governo, conversamos algumas vezes no contexto da escola de governo. E tomamos alguns cafés. Era amiga do Silvio de Almeida. Em agosto de 2019, eu fiz parte de um curso que ele deu ali na Praça da República com outro professor sobre Achille Mbembe, sobre necropolítica. Eu perguntei para o Silvio se eu poderia ser aluno ouvinte e ele disse que eu poderia. E eu fui no sábado. Um curso de dia inteiro. Nós fizemos aula de manhã. E à tarde fomos almoçar com vários alunos do curso. O professor Júlio César, que deu aula junto com o Júlio, com o Silvio. Nesse curso, várias pessoas próximas ao Silvio. Nesse curso, fomos ali, num restaurante, na Praça da República. Eu sentei do lado do Silvio. Ele estava do lado direito ou do lado esquerdo. Eu estava de saia. Ele levantou a saia e colocou a mão nas minhas partes íntimas. Com vontade. Colocou a mão com vontade. Eu fiquei estarrecida. Fiquei com vergonha das pessoas. Porque é assim que as vítimas se sentem. As vítimas ficam com vergonha. E esse caso teve muitos e muitos retornos na minha vida. Demorou para eu entender que eu estava sendo vítima de violência sexual. Demorou para entender que era um crime. Eu liguei para o ministro, um tempo depois. Não era ministro ainda. Falei: Silvio, mandei uma mensagem pelo WhatsApp. Infelizmente, essas mensagens foram... Eu troquei de telefone, então eu não sei onde foram parar. Mas, se tiver como ouvir mensagens e ligações de 5 anos atrás, vai ser possível provar. Mas existem outras provas possíveis.
Sei que eu liguei pro Silvio e falei, Silvio, eu quero te falar sobre aquela ocasião. Naquele almoço, você cometeu uma violência sexual comigo. E você é advogado, você sabe que isso é violência. Você tá louca, Isabel? Disse ele. Quantas vezes nós nos encontramos e não aconteceu nada? Quantas vezes? Pois é. Várias outras vezes não aconteceu nada. Mas dessa vez aconteceu, Silvio. E eu quero que você me responda. Eu consenti você colocar a mão no meu corpo, nas minhas partes íntimas? Não, Isabel, você tá louca, Isabel, você... Silvio, responda a minha pergunta. Você lembra o que você fez? Eu consenti. E aí ele disse que estava muito mal, que ficou muito mal. Ele iria para uma viagem, iria para o aeroporto, para um voo, e disse para mim que decidiu mudar a rota. Ele iria procurar a terapeuta por ter feito mal para uma amiga que gostava muito. Eu acredito que depois, entendendo melhor a situação, acredito que ele quis que eu ficasse com dó dele. Na hora, eu digo, eu prometo, eu confesso. Eu confesso que eu fiquei com pena mesmo. Fiquei com pena do agressor. Eu fui vítima também. E nós temos que tomar cuidado. Porque nós temos que identificar muito bem. Quando alguém invade o nosso corpo sem a nossa permissão, nós temos que nos pronunciar. E foi tema de terapia, foi tema de conversa. Hoje pela manhã, ontem à noite, várias pessoas, as quais eu falei sobre essa violência sexual, prestando solidariedade, prestando um ouvido de escuta, várias pessoas dizendo que eu tenho que ter cuidado. Afinal de contas, eu estou numa situação de exposição por ser candidata. Eu sei que pode vir pessoas dizer que eu estou usando isso para me promover. Mas se eu não fizer isso agora, se eu não prestar solidariedade a mim, se não prestar solidariedade às mulheres nesse momento, onde as coisas estão pipocando, quando? Quando será? Quando passar, já passou. E o momento é hoje. Que isso sirva de possibilidade para os homens respeitarem os nossos corpos. Pergunta antes. Foi horrível o que o Silvio fez. O meu terapeuta sabe. Os meus amigos sabem. Eu fui vítima do Silvio. Eu sou uma voz dessas mulheres. Por justiça e pela verdade. Eu sofri violência sexual do ministro de Direitos Humanos. Que pena. Que pena. Um homem preto, com tanta inteligência e brilhantismo, mas infelizmente cometeu violência contra o meu corpo.